Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o carinho da sua audiência, você que é milite, colabora com essa obra de evangelização. O seu sim, né, alimenta o nosso, sabia? Todos os meses que você diz sim à evangelização, que você colabora, né, na sua fidelidade, você também nos alimenta aqui, nos dá ainda mais gás, mais força para continuar trabalhando, para fazer o melhor, não para nós, não é para a evangelização, mas também para você, né? Trazendo assuntos diferentes, temas bastante polêmicos também, por que não, mas com profissionais, né, gabaritados para poder falar sobre esse assunto conosco. Nós estamos sempre preparando pautas diferentes para trazer, né, animação para você. Olha só, por exemplo, amanhã, sexta-feira, que sabe que é sexta-feira cultural, não é mesmo? Amanhã vai vir um enólogo aqui. Olha que legal. Um sommelier, como dizem. Ele vai trazer uns tipos de vinhos para a gente dar dica para você para o Natal. Viu só? Então, aqui no Sempre com Você é sempre assim, né? Temas diferentes, diversos, preparados sempre com muito carinho, especialmente para você. Como eu disse, o seu sim alimenta o nosso. Então, você que é milite, não deixe de colaborar com a gente, né? De repente, deixou de colaborar por um motivo ou por outro, aí 2, 3 meses, liga para cá no 33491015 e faça a sua reativação, né? A reativação do seu cadastro. Eu quero dizer uma coisa, que quem é milite uma vez não deixa de ser nunca mais. Você pode deixar de contribuir, né? Não sei qual a sua razão, mas a gente sempre continua rezando por você. O seu nome está sempre lá naquele livrão bonito lá na nossa sede em São Bernardo do Campo, que fica diante de Jesus e que nós rezamos todos os dias. Viu só? Então, qualquer dúvida também para se tornar um milite, está assistindo pela primeira vez o nosso programa, quer ajudar a nossa obra, nós não temos veiculação comercial. Você percebeu aí no intervalo, né? Nós não temos veiculação comercial e quem mantém essa obra são os nossos milites. Quer se tornar um colaborador? Só ligar aqui no 33491015, conversar com a Rose, ela vai te explicar direitinho como é que você pode fazer, tá bom? 33491015. E eu recebo hoje aqui pela primeira vez o advogado Rafael Sampaio. Nós estamos falando sobre a descriminalização do aborto, um assunto sério e que você pode participar, eu já disse, pode mandar sua pergunta, por exemplo, através do nosso WhatsApp, no 984-19-9938. 984-19-9938. Agora, vamos retomar, então, a nossa conversa aqui, né, Rafael? Precisava fazer meu apelo antes. Você viu, nossa obra não tem veiculação comercial, né? É única e exclusivamente quem mantém a nossa obra são os nossos colaboradores. Então, vamos colaborar. Viu só? Colaborar é importante, né? Mesmo. É verdade. Agora, assim, para a gente poder entender, desde quando que essa prática, né, é considerada crime no nosso país? Não, o Brasil sempre tratou o aborto como crime. O nosso Código Penal, ele é de 1942. E desde essa época nós já temos essa legislação para o aborto. Tá certo. E o bebê? Tem alguma proteção legal? Tem sim. O Código Civil, ele já começa protegendo os direitos do nascituro, também desde a concepção. Então, civilmente, todas as garantias civis ele já possui, mesmo enquanto embrião, enquanto feto. E, penalmente, o Código Penal ele protege a vida. E o capítulo do aborto, ele também, justamente, ele vem a proteger o feto, o bebê. Tá certo. Agora, assim, sobre essa questão, né? Nós temos, você falou que é sobre um caso específico. Sim. Né? Essa decisão do STF é sobre um caso específico. Mas você acredita, assim, que quando se coloca isso, a intenção, de repente, é acabar somente com as clínicas de aborto clandestinas? Qual que é a maior preocupação? Olha, a gente escuta muita coisa sobre o aborto. Os militantes a favor do aborto, eles trazem algumas informações e tudo mais, que a gente acaba contestando essas informações. Porque nem tudo que a gente ouve é correto, nem todo dado que é apresentado são dados corretos. O que a gente sabe hoje em dia é que existe sim uma campanha em favor do aborto. No Brasil, é minoritária as pessoas que são favoráveis ao aborto, e mesmo assim existe uma campanha muito grande favorável ao aborto. As clínicas abortivas nos países em que o aborto ele é legalizado, elas são grandes indústrias, grandes comércios. Então o que elas querem fazer? Elas querem ter entrada em outros locais, elas querem expandir o seu negócio. Então existe um interesse muito grande comercial dessas clínicas para a legalização do aborto.
É lógico que é justo qualquer preocupação que se tenha em relação à mulher, qualquer preocupação social que nós temos ou que são levantados. Mas toda essa preocupação nós temos também. E nós entendemos que se você quer proteger a mulher, você tem que dar informação para ela, você tem que evitar que ela realize um aborto. Nos países onde o aborto já foi legalizado, vem trazendo grandes problemas psicológicos a essas mulheres que realizaram o aborto. Então, quando a gente fala de saúde pública é pensar na mulher que, após a realização do aborto, após alguns anos, ela entra em depressão, ela tenta suicídio. Então, todos esses agravantes na vida dela têm que ser colocados à informação. Então, o interesse maior realmente é o interesse comercial, porque o resto, com muita informação, a gente consegue tratar. O resto, com planejamento familiar correto, planejamento familiar cristão, inclusive, a gente consegue evitar. É preventivo. Se você não tem uma gravidez não planejada ou indesejada, você não tem um aborto. É verdade. Agora, por exemplo, né, eu conheço os dois lados, né, da moeda, os dois lados da história. Eu conheço uma história de um menino que ele até testemunhou uma época, né, de que ele era filho fruto de um aborto. De um aborto, não, de um estupro, desculpa, de um estupro. E ele testemunhava que a mãe dele deu essa oportunidade dele viver, né? Então, porque uma das alegações é justamente, e como que uma mulher vai levar dentro de si um filho indesejado, ainda mais fruto de um aborto? Nós temos esses testemunhos. Pode ser um caso isolado, gente, mas é importante a gente testemunhar isso também. É verdade. Né? Assim como eu tenho caso de pessoas, né, que me encontram, a gente já falou sobre esse assunto, mas a questão espiritual, né, da questão do perdão aqui com um padre, e uma vez chegou uma pergunta, né, falando justamente sobre esse assunto, né, que ela tinha cometido esse pecado e tudo mais, e a pessoa me encontrou esses dias, me deu um abraço forte, ela falou, sabe aquela pessoa que falou isso? Sou eu, né? Graças a Deus eu falei para ela, agora você não se condena mais, viu? Eu falei, né, as coisas acontecem, mas é nítido a gente ver que a culpa fica pro resto da vida, né? Que pode se passar uns anos, né? E a culpa fica para o resto da vida. Você estava falando com questão de dados, Rafael, e algumas pessoas também alegam o seguinte, que assim como, né, em outros países que é legalizado, as mulheres desistem de fazer. Você sabe me dizer se esse dado é correto? Porque, aqui, por exemplo, aqui no nosso país, né? Esse dado não é correto. Nós temos que, mais uma vez, nos apegar às fontes que são retiradas desses dados. Primeiro, se o instituto que faz uma pesquisa dessa tem algum interesse por trás dessa pesquisa, ou se realmente o dado é verdadeiro. A gente sabe, internet, hoje, Facebook, tudo, proliferam várias notícias, muitas vezes inverídicas. No site do Ministério da Saúde, tá, fazendo comparativos entre outros países, a legalização ela é nula. Ela não interfere em relação à diminuição do número de abortos. Ela é nula. Então, não é esse o benefício que a legalização traria para o nosso país. Uma pergunta aqui da Vilma. Tem uma pergunta aqui da Vilma do Taquaruçu. Ela pergunta o seguinte: a legalização do aborto diminuiria a criminalidade nos casos clandestinos? Olha, tenho convicção que não. Porque quem busca uma clínica clandestina para fazer um aborto, hoje em dia todas as clínicas são clandestinas. Mas a legalização, você traz um custo, você traz requisitos para fazer esse aborto. Então, não é o fato de legalizar que vai diminuir o número de clínicas clandestinas. Nós teremos ainda clínicas clandestinas daquelas pessoas que vão buscar um custo menor, que vão buscar uma celeridade, que não querem, talvez, se expor. Então, não é necessariamente essa legalização que impede o crescimento de clínica clandestina. Pelo contrário, a legalização vai proliferar clínicas de aborto aí e vai acabar, às vezes, facilitando que qualquer pessoa faça o aborto. Também tem uma pergunta da Isadora da Rita Vieira. E no caso específico da AIDS, isto é, de uma mãe com AIDS, o aborto seria lícito? Não. No caso da AIDS, também o aborto ele é ilícito.
Quando a gestante ela já é reconhecida HIV positivo, ela, pelo próprio SUS, já é feito um acompanhamento para que, no momento do parto, não haja contaminação da mãe para o feto. Não é simplesmente o fato da mãe possuir HIV que a criança nascerá com AIDS. Precisa haver a troca sanguínea ali no momento do parto. Então é feito o parto de uma forma que o bebê nasce sem ter o contato com a contaminação com a mãe. Então ele nasce sem a contaminação do vírus. Para a gente entender também, Rafael, a gente está falando, lógico, vocês viram que a nossa fala é totalmente contra, né, o aborto. Nós estamos numa emissora católica e a gente precisa falar muito disso. E eu queria saber o seguinte, se por um acaso, eu sei que tem bastante gente que, de repente, está em casa, não concorda conosco. Direito, né, claro, seu de não concordar. Né? Para alguém hoje, por exemplo, fazer um aborto, como um caso desse, como aconteceu no Rio de Janeiro e tudo mais, a pessoa tem que entrar com processo, como é que é? O aborto, ele é permitido no Brasil em 3 possibilidades, 3 hipóteses. A primeira é para salvar a vida da gestante. Então, se há uma situação, uma gestação em que a gestante está em risco, o médico avaliando essa situação, ele pode fazer esse aborto. Não precisa de processo. A segunda hipótese é no caso de estupro. Então, a gestação decorrente de um crime de estupro, ela também é permitida a prática abortiva desde que haja o consentimento da gestante, que ela querer fazer. E a terceira hipótese é no caso de feto anencéfalo. Essas hipóteses não são necessários o processo judicial. Agora, qualquer outra hipótese, qualquer outro desejo, aí sim deve haver o processo judicial. Nesse caso específico, mais uma vez, foi uma clínica abortiva, os médicos estavam presos em virtude dessa prática, porque ela ainda é considerada criminosa, e aí, nesse caso específico, não considerou-se o crime. Tá certo. Chegou outra pergunta para a gente aqui, olha só. A ONU é favorável à legalização do aborto, como nos casos de epidemia de Zika. Ela se pronunciou a favor do aborto sob o mesmo argumento dos direitos humanos. Não seria um direito humano dar à mulher a realização do aborto? Olha, como nós falamos há pouco, quando a mulher ela realiza o aborto, talvez num curto espaço de tempo, possa até ela sentir um alívio, algo, porque essa gravidez era indesejada. Mas nós já temos estudos de países onde o aborto foi liberado, de mulheres que realizaram o aborto, vem a culpa, passado 2 anos, passado 5 anos, depressão, suicídio. Então, saúde pública, direitos humanos é proteger a mulher. Não só naquele momento da gravidez indesejada, mas pensar na saúde psíquica e física dela também a longo prazo. Sabendo que essa mulher, ela pode ter uma deficiência, um déficit emocional a longo prazo. Nesses países existem associações de mulheres que abortaram, que elas já estão processando o próprio governo por não passar essa informação à época. E acabou incentivando elas a fazerem um aborto, e hoje elas sofrem de depressão e tudo mais. Então, direitos humanos, os direitos da mulher, é o direito de ter um planejamento familiar, é o direito de ter uma gestação adequada, é o direito de ter amparo social. Então, tudo isso aí, ela tem realmente esse direito. A prática abortiva já não é mais o direito, talvez, dela, é o direito do feto de nascer. Aí ela tem o direito de ser amparada durante a sua gestação. Nós estamos falando, né, e essa questão é uma penalização para a mulher, né, porque afinal de contas a mulher leva, né, nós somos agraciadas, né, de gerarmos uma vida. Só que eu queria saber o seguinte, tem a participação de um homem nessa história, não levando em consideração um estupro, né, porque às vezes nem conhece a pessoa, muitas das vezes conhece alguém muito próximo, nós já falamos desse assunto também, né. Agora, como penaliza só a mulher, é um questionamento que a gente tem visto muito. E para o próprio homem, não há nenhum tipo de penalização. Certo. É porque, juridicamente falando, essa penalização, ela vai para a mulher porque é ela que tem a responsabilidade e fisiologicamente é ela que vai gerar essa criança.
O homem não tem a penalização do aborto, porque o aborto é específico da mulher, mas ele tem a penalização pelas outras coisas, por exemplo, o abandono, tá? Qualquer agressão que ele possa fazer contra a mulher, porque o aborto, ele penaliza a mulher quando ela faz quando ela faz sozinha esse aborto. Quando esse aborto é realizado por terceiro, a terceira pessoa, ela é punida. E quando ocorre sem o consentimento dela, também essa terceira pessoa vai ser punida de maneira até mais grave. Mas, por exemplo, o pai que engravidou aquela mulher, que talvez tenha abandonado, ele responde por todos os abandonos, ele tem responsabilidade sobre a criança, as pensões e tudo mais. Agora, essa decisão, então, do STF, o que pode, né, acarretar para o Brasil como um todo? Essa decisão, mais uma vez, foi para aquele caso, não tem uma repercussão geral, mas ela demonstra uma tendência do STF, talvez para demais casos. E aí pode incentivar outros juízes a nível Brasil de decidirem da mesma forma. O que vai acontecer? O Ministério Público vai recorrer, a acusação recorre, e esse processo pode chegar até no STF, e aí vai sendo repetida essa decisão. Chegou outra pergunta aqui, olha só. A Irene pergunta assim: o consenso sobre a vida não existe, nem na ciência, nem no campo jurídico. O início da vida não seria uma concepção moral? Aí cada religião, cada pessoa não teria a sua visão moral? Olha, ela tem razão. O início da vida, ela cientificamente tem vários estágios onde pode ser considerado o início da vida. Até por isso, essa decisão do STF, ela incomoda bastante. Porque o STF, ou os juízes em si, eles devem decidir de acordo com aquilo que eles têm conhecimento. Quando ele não tem um conhecimento técnico específico, ele chama, principalmente lá no STF, um amigo escuro, um amigo da corte, alguém com capacidade técnica para explicar aquilo ali para ele explicar aquilo ali no processo. Algo que é só de conhecimento do juiz, ele não pode julgar, ele tem que fazer prova daquilo ali. E nesse caso não teve, simplesmente o ministro ele trouxe a interpretação que ele teve para aquele caso. Exatamente. Então, essas discussões devem ser feitas, a pauta religiosa deve ser discutida também, deve ser respeitada também. Então, é muito mais complexo do que simplesmente pegar um livro lá de ciência e falar, quando começa a vida? A vida começa em tal estágio. E aí, a partir daí, você começa a utilizar aquilo como verdade. E não é assim. Vamos falar rapidinho, então, sobre o Comitê MS Sem Aborto? Vamos. É um comitê, né, que tem aqui no Mato Grosso do Sul. Isso. Não é somente a Igreja Católica, tem evangélicos, tem espíritas. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho desse trabalho? Vamos. O comitê, ele é supra-religioso. Então, independente da religião, nós acolhemos todas as pessoas lá. Ele é suprapartidário, não tem vinculação com partidos políticos, com políticas em si. A vinculação dele é com políticas públicas. E o comitê ele faz um trabalho tanto preventivo, tá, de informação à sociedade, quanto um trabalho de atendimento àquelas mães que também têm uma dúvida em relação à manutenção da sua gestação. Então, todo o atendimento ele é pleno para essa gestante, para essas mães. Bacana, chegou acho que é uma pergunta, olha só, chegou outra pergunta, vamos finalizar com essa pergunta então. A Cris do Alto da Boa Vista, no seu modo de ver, acho que é no seu, viu? A situação, a lei que autoriza o aborto não induziria mais a gravidez indesejada nas adolescentes, sabendo que o aborto é legal no início da gestação? Ah, entendi agora, né? A situação, né? Autorizar o aborto não induziria mais gravidezes indesejadas nas adolescentes, sabendo que o aborto é legal no início da gestação? Não seria mais um erro para que os adolescentes não se prevenissem a respeito de uma gravidez? Específico, ela foi específica na adolescência, né? Exatamente. O comitê faz um trabalho também de ir às escolas, para explicar também para as adolescentes toda essa situação e tudo mais. Uma decisão, uma legalização do aborto a nível de sociedade, realmente ele pode trazer a falsa impressão de que o aborto também é um método contraceptivo. Então, em determinadas situações, pode dar uma descuidadinha que depois o aborto. Isso é muito sério, uma decisão dessa. Então, por isso que a informação tem que chegar a todos os nichos da sociedade e realmente uma decisão que possibilita o aborto, ela pode agravar esse tipo de situação, principalmente em adolescentes. E vale ressaltar que eu, no começo dessas discussões todas, até por curiosidade, eu fui no posto de saúde e fui ver como é que funcionava lá.
qual que é o acesso que a população tem. O acesso é super fácil a preservativos, o acesso é super fácil a planejamento familiar, aí já no estágio um pouco mais, idades mais avançadas, famílias que já têm mais filhos, então é feito planejamento familiar. Então tudo isso aí, se você evita a gravidez indesejada, você consequentemente evita o aborto. Tá certo, Rafael, quero te agradecer pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Esperamos você numa próxima oportunidade. Fico à disposição de vocês aí, muito contente de estar aqui, de poder conversar com a população sobre esse tema. E acho que a informação é a base de tudo aí. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer mesmo. Tá certo, obrigada. E antes da gente sair para o intervalo, então, quer dizer, saindo já para o intervalo, você vai conferir como é que fica a previsão do tempo para hoje, à tarde e à noite, e também para amanhã de manhã aqui na nossa capital. Não saia daí que a gente já volta. E hoje a nossa capital amanheceu com o céu parcialmente nublado. À tarde e à noite permanece assim. A mínima é de 17 graus e máxima de 32. A umidade tem mínima de 50% e máxima de 85%. Para amanhã, o dia amanhece com muitas nuvens.